Um quadrilátero não convexo ABCD é obtido a partir do triângulo isósceles ABC com AB igual a AC, que é igual a 4 centímetros, e do também triângulo isósceles BCD com BD e DC igual a 2 centímetros, conforme a figura abaixo. Seja beta a medida do ângulo interno DBC do triângulo BCD. Sabendo-se que o seno do ângulo beta é igual a raiz quadrada de 6 sobre 4, a área em centímetro quadrado do quadrilátero ABCD é... Bom, vamos lá então, galera. Seguinte, questão bem tranquila, tá? Vamos traçar aqui uma estratégia para obter a área do quadrilátero ABCD. Não é difícil perceber que, retirando-se do triângulo isósceles ABC, a área do triângulo também isósceles BCD, a gente encontra essa área. Então é por aí que eu vou construir a nossa saída, a nossa estratégia. Bom, primeiramente eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu traço a altura do triângulo isósceles ABC, tá? Vou fazer aqui pontilhado, naturalmente a altura dele coincide com a altura do triângulo BCD, tá certo? Vejam, a altura de um triângulo isósceles, ela é também mediatriz, né? É a mediana e, portanto, também a mediatriz do segmento BC. Claro que a altura do triângulo BCD também pertence a essa mediatriz. Maravilha! Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M e vou observar o seguinte, triângulo BMD. No triângulo BMD, eu posso determinar o segmento DM através de uma trigonometria básica no triângulo retângulo. E aí, eu automaticamente já tenho a altura do triângulo BCD. Então, vamos lá, com calma. No triângulo BMD, temos o seguinte, o seno do ângulo beta é cateto oposto, que eu vou chamar aqui de DM, sobre hipotenusa, que é 2. Tá? Lembrando, né, que esses valores são dados do exercício. Né? O triângulo isósceles ABC tem lados AB e AC medindo 4, e o triângulo BCD tem os lados, DB e DC também congruentes e valendo 2, tá bom? Bom, outro dado é que o seno de beta é a raiz quadrada de 6 sobre 4. Então eu vou substituir aqui, ó, raiz quadrada de 6 sobre 4 é igual a DM sobre 2. Olha só, bem tranquilo, né? Claro, o que a gente pode fazer aqui? Pode dar uma simplificada nesses denominadores, obtendo aqui 2, e, portanto, automaticamente, DM é igual a raiz quadrada de 6 sobre 2. Olha lá. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu posso aplicar aqui um teorema de Pitágoras, né, para calcular o segmento BM. Por quê? Porque agora eu tenho DM, tenho a hipotenusa e posso achar o segmento BM. Automaticamente eu tenho BC, pois BM e MC são congruentes, tá certo? Então, ó, por Pitágoras, o que nós temos? O seguinte, hipotenusa ao quadrado, então 2 ao quadrado, é igual a DM ao quadrado, que a gente acabou de achar, ó, raiz quadrada de 6 sobre 2 ao quadrado, mais o segmento BM ao quadrado. Olha lá. Tá certo? Maravilha, ó. Tranquilo, né? Questão bem estruturada, digamos assim, o passo a passo da resolução. Então aqui nós temos 4 igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6, né?
e 2 ao quadrado é 4. Então fica 6 quartos, né? Raiz quadrada de 6 ao quadrado dá 6, 2 ao quadrado dá 4, 6 quartos. Dá para simplificar? Dá para simplificar, né? Já vou escrever 3 meios, né? 6 quartos, simplificando por 2, 3 meios. Mais BM ao quadrado. Bom, isolando aqui o BM, ó. BM ao quadrado é 4 menos 3 meios. Fazendo aqui as contas, ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Então, já vou ver aqui para cima. Deixa eu botar aqui um asterisco para a gente não se perder, ó. Vem aqui para cima, tá? Ó. Então, como é que vai ficar isso aqui? 5 meios, né? Então, BM ao quadrado é igual a 5 meios. E aí eu vou extrair a raiz quadrada disso. Então, BM, extraindo a raiz quadrada, né, Fabrício? Já tirou o quadrado. Raiz quadrada de 5 meios. Mas notem que raiz quadrada de 5 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 2. Né? Então, eu vou dar uma racionalizada multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 10. Claro que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Maravilha. E aí, Fabrício? Acabamos de achar BM. Então, o segmento BC é o dobro daquilo. Logo, ó, BC é o dobro. Raiz quadrada de 10. Né? Naturalmente, multiplicando por 2, cancela aqui, raiz quadrada de 10. E aí? E aí eu já tenho agora como calcular a área do triângulo. Então aqui, ó. Portanto, a área do triângulo BCD é base, raiz quadrada de 10, vezes a altura, que é DM, tá aqui, ó, raiz de 6 sobre 2, só que isso aqui sobre 2. Então, ó, com bastante calma, vamos lá. Calculando isso aqui vai ficar raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 6 dá raiz quadrada de 60. Ó, raiz quadrada de 60. 2, depois divide por 2, é a mesma coisa que dividir por 4, tá certo? Estou dividindo isso aqui por 2, depois divido por 2. Então é equivalente a dividir por 4. Raiz quadrada de 60, 60 é 4 vezes 15, né? Então, raiz quadrada de 4 vezes 15 é a mesma coisa que 2 raiz de 15. Claro que esse 4 e esse 2 podem se simplificar, obtendo assim raiz quadrada. Deixa eu só trocar de cor para a gente dar um destaque na área que a gente precisa. Então, essa área do triângulo BCD é a raiz quadrada de 15 sobre 2, porque aqui eu cancelei. Olha só. Muito bem. E aí? E aí é que faltou espaço no quadro, né, Fabrício? Não, tranquilo, vamos com calma. Agora eu vou olhar para a seguinte situação. Olha, eu tenho o segmento BM, tá aqui, ó. Cadê ele? BM vale raiz de 10 sobre 2. Vamos anotar aqui, ó. Raiz de 10 sobre 2. Eu tenho a hipotenusa. Então, eu consigo também, por Pitágoras, calcular a altura do triângulo ABC. Aqui, ó, AM é a altura do triângulo ABC. Então, vou aplicar novamente Pitágoras. Então, ó, no triângulo AMB, vamos chamá-lo assim, nós temos o seguinte, 4 ao quadrado é igual a AM ao quadrado, que é a altura, mais
raiz quadrada de 10 sobre 2 ao quadrado, tá certo? Raiz quadrada de 10 sobre 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Bom, eu vou arrumar aqui um espacinho para a gente desenvolver isso daqui. Acho que aqui dá para a gente continuar, tá? Aproveitar um pouquinho mais do quadro. Se for o caso, eu dou um tempo. Você, se quiser dar um print, eu pago aqui um pedacinho e a gente continua, tá bom? Então, olha só, como é que vai ficar? Aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Bom, 4 ao quadrado dá 16. 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10. 2 ao quadrado dá 4, né? Então fica 10 quartos. Então isso aqui, galera, eu já vou escrever lá em cima na forma simplificada. 10 quartos é 5 meios, beleza? Ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10, 2 ao quadrado dá 4, 10 quartos simplificado dá 5 meios. Porque eu já vou aproveitar, já que eu tenho pouco espaço aqui, ó, eu já vou escrever AM ao quadrado, né, isolado, ó, passando esses 5 meios para cá, fica 16 menos 5 meios, tá bom? Então, notem, 2 vezes 16 dá 32. 32 menos 5 dá 27. Então, AM ao quadrado é igual a 27 meios. Então, eu vou extrair a raiz quadrada disso, só que eu já vou escrever o 27 como 3 vezes 9, tá certo? Então, eu já vou extrair a raiz quadrada desse 9, deixando a raiz quadrada de 3 indicada, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Então, AM raiz quadrada de 27 foi o que a gente falou, né? Vai ficar 3 raiz de 3, tá certo? Por quê? Porque é 3 vezes 9, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 3 eu deixo indicado, sobre 2. Com raiz, Fabrício, não dá mole. Cuidado para não se emocionar. Entenderam? Extrai a raiz quadrada do numerador, extrai a raiz quadrada também do denominador. E aí cabe ali uma racionalização, tá certo? Vou multiplicar por raiz de 2 por raiz de 2. Então, AM, por fim, né? AM, deixa eu até tirar isso daqui, botar aqui. AM é 3 raiz de 6 sobre 2, né? Porque eu multipliquei por raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Muito bem, então agora eu vou em busca da área do triângulo ABC. Facilmente eu também já tenho a base, que é a raiz de 10, agora eu tenho a altura, que é 3 raiz de 6 sobre 2, dividido por 2, né? Da mesma forma, tal qual nós fizemos aqui para calcular a área do triângulo ABCD, que deu raiz de 15 sobre 2, né? Notem, base vezes altura sobre 2. Então, dá uma olhada aí, se quiser, ó, 1, 2, 3. É tempo suficiente, né? Então, ó, vou apagar esse início só para abrir um espaço. Pronto. Por fim, vamos lá, deixa eu só dar uma separada aqui para você não confundir com a parte final aqui. Então, aqui é o final, né? Parte final da questão. O que nos resta? Calcular a área do triângulo ABC. Olha lá. Então, vai ficar base vezes a altura, que nós acabamos de achar, 3 raiz de 6 sobre 2, dividido por 2. Beleza? Finalizou, né? Aí aqui vai ficar raiz de 10 vezes raiz de 6 dá raiz de 60. Só que a raiz de 60 pode ser expressa como 2 raiz de 15. Então vai ficar assim, ó, né? Substituindo ali, ó, esse 10, raiz de 10 vezes raiz de 6 por 2 raiz de 15, 2 raiz de 15 vezes 3 dá 6 raiz de 15. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 4. Pô, Fabrício, podia ter simplificado ali. Poderia sim, mas dá no mesmo, né? Ó, 3 raiz de 15 sobre 2. Então,
nós acabamos de achar a nossa segunda área aqui, ó. E agora, o que a gente tem que fazer? Para achar a área do quadrilátero ABCD, então, por fim, a área do quadrilátero ABCD vai ser 3 raiz de 15 sobre 2 menos raiz de 15 sobre 2. Isso é precisamente 2 raiz de 15 sobre 2. E, por fim, simplificando 2 com 2, encontramos como resposta raiz quadrada de 15. E raiz quadrada de 15 você encontra no item E da questão. Beleza, galera? Show! Fechamos mais uma questão que, volto a repetir, tem elementos assim bastante simples de serem aplicados. Porém, observe que nós temos muitos passos para executar até chegar ao que foi pedido, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da próxima questão.